Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 3 de outubro de 2020 e a entrevista está publicada também no canal do YouTube Papo de Veterinária. A atuação em laboratório de patologia clínica é essencial para o apoio diagnóstico e atendimento de animais e pode ser incrementada por outras áreas de atuação, como, por exemplo, a microbiologia. Hoje, Camila Franciose Argeri, graduada em Medicina Veterinária pela Unesp de Jaboticabal e mestre pela mesma instituição, também cursou especialização em microbiologia e nos conta como foi sua trajetória até essa área e como é sua rotina de trabalho em um laboratório privado em Ribeirão Preto, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Eu gostaria de começar o nosso papo perguntando para você quando começou esse seu desejo por ser médica veterinária? Desde muito cedo. Então, só teve um momento, eu acho que na minha pré-adolescência, que eu mudei a minha opção, que eu vou ser fonoaudióloga. Eu não sei nem por que isso aconteceu. Mas, assim, foi um espaço muito breve. O resto que eu me lembro, assim, desde muito cedo. A gente sempre teve muito cão quando criança e eu sempre despertei que era medicina veterinária. Sempre essa ideia fixa. E aí você prestou vestibular na época e ingressou na Unesp de Jaboticabal. Isso, é. E aí, como foi para você o curso de graduação? Você entrou pensando em trabalhar com pequenos animais? Pequenos animais, com clínica de pequenos animais. Eu já entrei com essa ideia. Eu acho que a maioria das pessoas, talvez não as pessoas que estão no curso, mas as pessoas que pretendem fazer medicina veterinária, elas não têm ideia nem da metade do que é a área de atuação do médico veterinário. E eu também não tinha essa ideia. Então, é uma área vasta, tem muitas opções. E eu entrei com essa ideia de fazer clínica médica de pequenos animais. A minha paixão é pelos pequenos. Só que aí, quando eu cheguei lá no meu terceiro ano da faculdade, tive a disciplina de clínica, eu não gostei. Então foi até um baque na época, eu fiquei até um pouco deprimida, perdida. Será que eu vou ter que largar a faculdade? Foi tão difícil para ingressar, porque eu tive que fazer cursinho, não entrei no primeiro ano, e então tem toda aquela coisa na cabeça, a gente é muito jovem, e a gente não quer decepcionar a família, eu não queria largar. E eu não gostei, eu odiei, detestei. E aí foi quando eu comecei a fazer estágios, para ver o que eu ia fazer. Inclusive, dentre os estágios, eu fiz o estágio na clínica, eu não fiz só a disciplina, eu fui fazer o estágio no hospital para realmente ter certeza de que eu não gostava daquilo. E aí me apareceu, na época, o professor Jurandir, que foi meu orientador. Fui conversar com ele, porque ele era uma pessoa muito aberta naquela época aos alunos. Se quiser fazer um estágio em alguma área, vem aqui, conversa comigo, que eu apresento para o professor. E eu fui falar com ele. E aí ele falou, você não quer fazer um estágio comigo no laboratório de pesquisa? E eu fui fazer o estágio. E foi onde eu me apaixonei pelo laboratório. Estou aí desde o meu terceiro ano da graduação, fiz iniciação científica, já parti para o mestrado, e quando eu estava terminando o mestrado, já prestes a entrar no doutorado, porque aí eu tinha intenção de seguir carreira acadêmica, mas me faltou a experiência profissional. Como eu não fiz a residência, eu senti falta disso. E aí eu conversei com o professor e falei, não, eu não vou fazer, não vou ingressar no doutorado, eu vou para o mercado de trabalho. E aí foi onde eu ingressei nos laboratórios particulares aqui de Ribeirão Preto. Então, assim, é bem interessante a gente pontuar essa questão. Muitas vezes o estudante tem aquela expectativa do que é o curso de medicina veterinária, consegue ingressar na universidade que ele quer, que ele sonha, e, às vezes, ao longo do curso, tem realmente esse impacto por não saber o que é a diferença entre aquela idealização que ele teve antes de entrar no curso e o que é, de fato, a atuação na área que ele achava que gostava, que ele achava que ia trabalhar. E dentro de um curso que oferece tantas opções como a medicina veterinária, lógico que se a pessoa não acha absolutamente nenhuma afinidade em nenhuma área, vai ser difícil. Mas com tantas opções, é muito pouco provável que não exista nada que a pessoa possa fazer dentro de toda essa grade de opções.
Então, existem realmente muitas possibilidades. É interessante que os alunos comecem realmente a ter uma visão mais ampla das possibilidades que o curso oferece, porque tem muita área para trabalhar. Eu acho que estágio é fundamental. Eu fiz muito Sim, estágio desde o começo, em muitas áreas, e mesmo porque ele vai se achar. Se você quer ser médico veterinário e não se achou naquilo que você imaginava, mas em alguma coisa você vai se achar, e em mais de uma coisa. Por exemplo, tem algumas disciplinas que a gente vê no final do curso. Então, eu fui sim. gostar de outras coisas no final do meu curso também, que talvez eu até teria feito, mas como eu já estava no laboratório, eu continuei. Tive a oportunidade de trabalho e continuei, mas ele vai se achar. Só que, às vezes, a visão é muito limitada na clínica, ou de Sim. grandes ou de pequenos, e não, tem uma infinidade. Tem a vigilância sanitária, a pessoa pode trabalhar com laboratório de alimentos. Então, tem muita coisa. Tem mesmo que explorar a faculdade, explorar os estágios. É exatamente, aproveitar essas oportunidades de vivência, estágios, iniciações científicas, contato com professores, participação em projetos, participação em eventos. Campanha de vacinação, tudo que tiver a oportunidade, vai participar. Se engajar em projetos que eu lembro que a faculdade tinha, que era a CAP, a área mais administrativa, eu tinha o Sim. PET. Então, alguma coisa, eu lembro que eu era do cursinho, que dava aula para os alunos que queriam ingressar na faculdade. Então, tem vários projetos sociais dentro da faculdade. Então, tudo isso ajuda na formação profissional também e ajuda a direcionar. Eu acho super importante participar de tudo que tiver direito. Não é necessário se limitar a apenas aquilo que você imaginava, embora, lógico, a gente entende que às vezes é uma decepção você sonhar que você vai atuar Sim. em uma determinada área, chegar no curso e falar, nossa, não tem a ver comigo isso aqui. Não está Eu dentro lembro daquilo que eu que eu fiquei bem sonhava. triste na época. Eu falei, nossa, não vou me achar, mas eu não quero decepcionar minha família, não vou largar. Mas eu me encontrei. Se é realmente a veterinária que a pessoa gosta, ela vai se encontrar em alguma das coisas. Sim. E não só se basear pela disciplina em si, porque eu não gostei de nada da disciplina de clínica na época, mas quando eu fiz o estágio na clínica, eu perdi um pouco o trauma. Eu sabia que eu não queria trabalhar com aquilo, mas eu perdi um pouco aquele impacto, né? Eu fui lá, eu mesmo não gostando, eu fui fazer o estágio na clínica médica. Hoje em dia tem uma tendência muito forte dos estudantes. Na minha época já era assim, não há tanto tempo, mas nós já temos uma tendência a direcionar mais para o que a gente quer e muitas vezes, como acaba sendo uma carga horária muito pesada, deixar um pouco de lado as áreas que a gente acha que não tem tanta afinidade. Mas não dá para você se formar médico veterinário especialista em alguma coisa. A Não. gente tem uma formação generalista. A gente sai da faculdade apto a trabalhar em qualquer uma das mais de 80 áreas que a profissão oferece. Então, a gente precisa realmente aproveitar a oportunidade de experimentar quantas áreas a gente puder, até para ter aquela convicção de, não, isso aqui realmente não dá para mim. E, eventualmente, se surpreender com uma coisa que você não imaginava que pudesse ser interessante, mas acabou te encantando e é uma possibilidade a mais de área de trabalho. E uma coisa que eu digo, a gente está na era das especializações dentro das especializações. Mas assim, antes da a pessoa se formar e sair fazendo 1000 cursos, eu acho que vale muito a experiência profissional. Vai trabalhar e vai fazer plantão, vai trabalhar no batidão no começo, para você ver se é aquilo mesmo que você quer, para você ganhar experiência, ganhar vivência. Tem muita coisa que a faculdade não nos ensina. A faculdade de veterinária, eu acho que ela é muito, assim, limitada na questão do trato com as pessoas, com o proprietário, com o tutor. Sim. Não tem isso. Então, por isso que eu falei que é importante, às vezes, participar até mesmo de alguns projetos que a faculdade oferece para ter esse desenvolvimento pessoal. E ir trabalhar e depois se especializar. Com o passar do tempo, dentro de uma coisa que o profissional escolheu, por exemplo, eu escolhi patologia clínica. Eu estou na área há mais de 10 anos. Eu senti a necessidade, dentro da patologia, buscar uma outra especialização e fui buscar a microbiologia. Como eu tive amigos que trabalharam comigo na clínica médica e que hoje procuraram fazer uma especialização em oftalmologia, odonto, mas eu acho que não é uma tendência a ser seguida logo que o aluno se forma. O profissional que é um bom especialista, ele antes disso é um bom generalista.
Então, um bom neurologista, ele normalmente é um bom clínico geral. Também é uma pessoa que entende de interpretação de exames complementares, né? A pessoa tem que saber o que ela vai solicitar para fechar aquele diagnóstico. Eu acho que Então, não pode ficar realmente... na cabeça do aluno que, por essa tendência da especialização, você tem que ser um profissional multidisciplinar, independente da sua especialidade. Então, se você faz isso muito precocemente, talvez você se limite um pouco. Então, vai trabalhar, vai ampliar os seus horizontes, mesmo dentro da patologia. Se eu não souber nada de clínica, eu não consigo ajudar o veterinário que está me encaminhando o exame. Não é só eu ir lá, isso a máquina faz. Isso qualquer pessoa que você treinar para ver uma lâmina, ela faz. Mas qual a diferença do patologista? Essa diferença que ele vai interpretar e vai ajudar o clínico nessa parte. Sim. Então, precisa ter uma vivência na clínica. Por isso que é importante todos os estágios durante a graduação, toda essa experiência de recém-formado. E durante a universidade, diante da quantidade de informação técnica que a gente recebe, não tem como o aluno se formar com uma base sólida generalista, mesmo que seja em uma espécie ou em um grupo de espécies pequenos, porque o tempo para vivenciar essas áreas ele é curto. Então, depois que a pessoa se forma, ela precisa realmente ter a experiência profissional, seja passando por um curso de residência, seja trabalhando a campo ou na área que ela desejar, na indústria. E com isso, realmente conseguir ali sedimentar o seu desejo de trabalhar naquela área, porque afinal de contas a gente escolhe uma profissão e muitas vezes, não é necessário que seja sempre, mas muitas vezes, é a atividade que você vai desenvolver até a sua aposentadoria. Se houver para nós, né? Porque talvez a gente já está numa fase que não está muito fácil aposentar, não. De qualquer forma, é uma atividade que você vai desenvolver durante muitos anos da sua vida. Então, realmente é interessante que você goste daquela área. Quais são as etapas que você considera essenciais para a formação de um patologista clínico, mesmo que tenham sido etapas que você eventualmente acabou não cumprindo, mas que você olhou para trás e falou, poxa, essa etapa é uma etapa interessante para a formação, para a pessoa atuar na área? Eu acho que existem 3 caminhos para você se tornar um patologista clínico. Primeiro, você se formar e ir para uma residência em patologia clínica, que essa residência ela já vai te dar o treinamento dentro da área e também a experiência profissional. A residência ela te permite agregar as duas coisas. Ela é muito interessante por isso. A mais interessante das 3. A opção que eu fiz, que eu fui para o mestrado, porque eu ainda tinha dúvida se seguiria carreira acadêmica ou se iria mesmo para a parte do laboratório particular. Então, essa parte de fazer o mestrado, você aprende, né? Você faz o seu projeto, desenvolve várias atividades lá no laboratório, só que pula a parte da experiência profissional, que é o contato, a vivência com o tutor, ou se for em grandes animais, com o produtor. Se você for direto no mestrado, você está pulando isso. Ou você pode também se formar e fazer um curso de especialização. Também você vai aprender toda a parte teórica, um pouco da prática, mas não vai ter essa vivência. Algumas pessoas começam a trabalhar no laboratório e fazem a especialização. Então, aí você, trabalhando em paralelo, seria mais ou menos o que uma residência te dá. Mas eu acho que a melhor das opções, se o aluno tiver oportunidade, é prestar uma residência na área que ele gosta e ir fazer, porque vai agregar muito. É importante essa troca de informações, de opiniões, porque a pessoa que já passou por essa situação tem o que ela considera que é mais interessante para a formação. E até para você arrumar um trabalho, como um recém-formado, é mais difícil você arrumar num laboratório do que num plantão, por exemplo. Não menosprezando, mas no laboratório, você vai ter que ter uma certa experiência. Então, se é uma pessoa que fez a residência, ela vai conseguir um trabalho melhor, um laboratório melhor, com mais facilidade, se ela partir para esse caminho. Eu não parti para esse caminho, mas se eu pudesse voltar no tempo, ter feito, eu acho que seria a melhor opção. Eu tive, acho que, um pouco de sorte quando eu terminei o meu mestrado, que eu falei, não, agora eu vou trabalhar. Eu consegui emprego, mas eu consegui emprego, para você ver como que é a importância do estágio, lá onde eu tinha feito meu estágio de graduação. Então, não foi uma coisa do nada. Fui cobrir as férias de uma menina de um dos lugares, e por ter ido nesse lugar, arrumei no outro lugar que eu tinha feito. Então, foi nos 2 lugares que eu fiz o meu estágio de graduação, foi os 2 lugares que eu iniciei a minha carreira como patologista. A gente poderia aproveitar, então, e ressaltar essa questão da importância do estágio e, dado aquela questão que você tinha levantado,
que durante o curso ninguém pega o aluno pela mão e fala: vem cá, meu amor, nós vamos ensinar você a lidar com o proprietário. O proprietário difícil, o proprietário tranquilo, amoroso, o tutor cabeça dura, aquele que não aceita nada do que você vai dizer para ele. Então a gente não aprende isso no curso. Isso é um desenvolvimento que é associado muito à persistência e à dedicação e à vontade de aprimorar suas capacidades de relação interpessoal ali. E, além disso, quando você tem uma postura profissional já no seu estágio, é uma questão que pode te abrir portas futuramente. Então, essa questão da pessoa saber como se portar, inclusive quando você discorda do profissional, se eventualmente você tem uma experiência diferente, porque isso é totalmente plausível. Não é porque uma pessoa é o dono do laboratório e você está fazendo estágio que você não possa ter visto uma coisa que aquela pessoa ainda não tem tanto contato. Então, para você ter realmente essa postura de interesse, ser pontual, isso é extremamente importante para abrir portas no futuro, além do conhecimento técnico. Você tem que encarar técnico. o estágio como se fosse mesmo um trabalho. Eu encarei meus estágios assim, em relação ao horário, em relação de ter que trabalhar de sábado, não estava ganhando nada, mas eu ia ter toda essa responsabilidade, esse comprometimento. E a gente teve exemplos de pessoas que fizeram estágio no mesmo lugar, junto com a gente, e que você acaba se queimando, né? Porque atrasa, não tem uma postura, aí já a porta tá fechada, não adianta. Exatamente, uma vez que essa porta se feche, é bem mais difícil essa pessoa conseguir que o potencial empregador mude de ideia com relação a ela. Até porque existe uma oferta muito grande de pessoas que potencialmente podem ocupar aquela vaga. E até mesmo se não tem uma vaga naquele lugar, mas é a indicação para um outro lugar, porque eles vão conversar entre si e vão pedir uma indicação. Se você não é um bom profissional, a pessoa não vai te indicar nunca. Exatamente. Né? E em relação, acho que outro ponto que a gente pode abordar é em relação a esse trato com o proprietário, com o tutor, ele é diferente quando a gente está num laboratório comercial de quando a gente está na universidade. Sim. Mesmo com o residente, eu percebo muito isso, porque aqui em Ribeirão a gente tem algumas universidades. Então, às vezes, eu recebo exame de alguns residentes. Então, eu vejo que tem, assim, uma diferença gritante, porque você tem a universidade atrás como suporte para qualquer problema, e você não vai ter lá quando você está trabalhando num laboratório comercial, numa clínica veterinária. Então, por exemplo, um processo, qualquer outro erro, a universidade ela vai te dar esse suporte. E mesmo que é uma coisa comercial, a gente tem que ter essa visão. O cliente ele tem sempre razão, não é isso que a gente escuta. Então, a gente, querendo ou não, tem que ter um tato e um trato diferente com eles do que a gente tinha quando a gente estava lá. Então, muda um pouco também, tá? Essa maturidade, ela é importante de compreender essas diferenças. E Camila, conta pra gente o que seria, se é que existe, um dia típico de trabalho para você? Agora a gente está num outro cenário, né, de pandemia. Eu estou fazendo uma outra rotina, então eu vou falar do meu dia hoje o que era antes, tá? Hoje, então, eu estou trabalhando numa clínica veterinária, faço os exames dessa clínica, na grande maioria dos especialistas que atendem nessa clínica. Os exames são coletados pelos clínicos ou especialistas e ficam lá guardadinhos. Eu vou ao meio-dia e realizo a leitura. Então, os hemogramas eu passo no contador hematológico, faço as lâminas, já centrifugo, vejo quais são os bioquímicos que foram pedidos e faço lá no meu bioquímico semiautomático. Então, eu vou lá, pipeto todos os meus reagentes, faço toda a leitura dos meus bioquímicos, depois vou para a contagem das minhas lâminas do dia, dos meus hemogramas, citologias. Então, essa é a minha rotina hoje. Antes da pandemia, eu tinha uma rotina bem mais intensa, porque eu tinha um horário a cumprir. Entrava às 8, saía às 6, né? Tem essa diferença também, que você vai ter que ver se você vai trabalhar para um regime CLT ou se você vai ser autônomo, tudo isso muda. Eu era CLT, agora eu já estou como autônoma, então eu faço meu horário. Mas antes eu cumpria o horário, então eu acordava, entrava lá às 8 e ficava lá. Tinha toda essa parte de atendimento de telefone, porque também era um hemocentro, então a gente vendia as bolsas de sangue, tem que orientar para a venda da bolsa de sangue, o animal tá com isso, tá com aquilo, qual é o melhor, se é um concentrado de hemácia, um sangue total, então tinha essa parte também.
Então, eu ficava lá das 8 às 18, com 2 horas de almoço, mas fazendo basicamente isso, recebendo os exames e fazendo a rotina. O que mudou é isso, que ficam lá os exames guardadinhos, quando eu chego eu rodo tudo de uma vez e eu faço um horário um pouco mais reduzido, mais condensado. Mas a rotina basicamente é essa. Você ir realizar os exames, tem muitos veterinários que vão ligar para discutir o resultado. Eu acho muito interessante essa troca. Quando você está trabalhando num laboratório de uma clínica, você tem muito mais essa troca, porque o clínico tá lá, então você já roda e já vai lá e fala, olha, o que era suspeita desse bicho? E você discute o caso. Então eu gosto muito, particularmente gosto mais, porque o laboratório, quando ele é só laboratório, às vezes você recebe e você não tem um feedback, né? Você passa, Sim. Tem veterinário que quer a sua ajuda, tem veterinário que não quer. Eu acho mais interessante quando é a coisa mais multidisciplinar ali junto. E aí acabou de me vir uma dúvida agora na cabeça. Agora você está num laboratório dentro de uma clínica. Antes era um laboratório, como se fosse uma instituição isolada ali, para onde os médicos veterinários enviavam as suas amostras. E você recebe amostra de animais exóticos? Hematologia de animais exóticos eu não faço, tá? Precisa ter uma especialização um pouquinho chato. Porque os contadores hematológicos, eles não fazem. Então, é tudo manual. Tem um colega aqui em Ribeirão que faz. Eu já fiz de, por exemplo, coproparasitológico, já peguei, porque é mais semelhante. Mas de exótico, a hematologia eu nunca fiz. É a mesma coisa de aves. Aves eu também não faço. Mas mamíferos, no geral, assim, dá para fazer, né? É interessante a gente comentar para o pessoal que ou quer fazer veterinária, ainda não tem essa vivência, ou está no início do curso, ainda não passou pela patologia clínica, e alguns cursos talvez não tenham também esse enfoque em medicina de animais silvestres, que algumas espécies têm hemácias, né? Glóbulos vermelhos que têm núcleo. A maioria, as que a gente lida, as domésticas, não tem. Então, os contadores automáticos, eles são calibrados para um determinado formato de célula. Se tem núcleo, ele vai contar como se fosse leucócito, que é célula branca. Então, vai ficar tudo errado. E realmente tem que fazer uma contagem manual. E mesmo a contagem manual, por exemplo, de aves, tem que ter uma experiência muito grande. Eu já tentei fazer, mas assim, como a nossa rotina maior é de mamíferos, das hemácias não nucleadas, então você precisa de uma experiência para diferenciar a hemácia de leucócito, é um pouquinho mais complicado. Eu, particularmente, não faço. Eu deixei de lado, eu prefiro assim, né? Passa a bola para quem faz melhor do que fazer uma coisa mal feita. Mas é isso aí. O contador hematológico, na realidade, ele é um grande aliado hoje. Porque se a gente tivesse que rodar lá 20 amostras num dia na Câmara de Neubauer, é muito complicado, né? Então, ele é um grande aliado. Mas, é claro que você tem que saber fazer a Câmara. Um dia você vai passar um sangue lá e não vai dar a leitura de leucócito. Então, você tem que saber. Ou você vai ficar numa dúvida. Você vai ter que ter a Câmara ali à mão. Ou o seu contador dá um problema. Tem que ter essa experiência de saber fazer também a coisa manual. E também uma coisa não substitui a outra. O contador, ele facilita bastante porque ele já te diz a quantidade de células, mas você precisa de qualquer maneira fazer um esfregaço, corar, olhar a morfologia, enfim. E ele te dá uma contagem diferencial que não é confiável. Então a gente passa mesmo para ver contagem total de leucócito, hemácia, hematócrito, hemoglobina, mas a contagem diferencial que ele te dá, ela ainda não é confiável. A gente tem que fazer mesmo na lâmina, é lá que você vai ver um parasita, uma alteração de coloração, às vezes tem uma granulação tóxica, alguma coisa que a máquina não faz. O especialista, ele é indispensável. Muita gente hoje tem essa cabeça. Vou comprar um contador hematológico. Por que eu vou pagar um veterinário, um patologista clínico? Muito, muito mais caro. Um erro crasso. E é uma tendência, viu, tá? Que a gente luta contra aqui. Não sei se em todos os lugares, mas aqui tem muito isso. É uma falta de conhecimento você achar que a máquina vai substituir um profissional. Realmente não tem como. E outra questão que eu queria discutir com você, você tinha comentado a respeito de ser CLT e agora ser autônoma. Então, a questão até do que é uma coisa que a gente não tem, essa questão da educação financeira, como você se programa para ter um salário certo no final do mês ou não. Como é essa mudança de categoria? Então, eu acho que agora eu já estou numa fase mais estável da minha vida, então foi um pouco tranquila.
Quando você é CLT, você tem aquela segurança de que no fim do mês você vai receber aquilo, você tem férias, 13º, tem a sua aposentadoria garantida, seu fundo de garantia, tem toda uma infinidade de coisas que é muito bom. Eu acho que a nossa classe, não sei se você percebe essa tendência, é um número muito pequeno de profissionais que são CLT. A maioria são autônomos. Já fica um pouco mais complicado. Por exemplo, agora eu sou comissionada no que eu faço. Então, hoje eu tenho uma estabilidade maior. Então, fica mais fácil da gente se programar, mas tem essa variação. Vai ter mês que vai ser pior, vai ter mês que vai ser melhor. E a gente não tem essa segurança. Se eu quiser tirar férias, eu tiro agora. Quando eu quiser, não dependo mais da empresa, mas eu também não recebo nos dias que eu vou trabalhar. Sim. Então, essa é a desvantagem. A vantagem, eu faço meu horário. No começo é um pouco mais difícil. Quando eu trabalhei lá no começo, também não era CLT e era comissionada. Então, eu acho que no começo, para o veterinário, é um pouco complicado. E tem que se pensar em fazer aí, sim, pagar a sua aposentadoria, pensar, apesar da gente não saber se a gente vai se aposentar, né? Mas previdência privada, alguma coisa alguma assim. Coisa, você tem que pensar em fazer um fundinho. Fazer fundinhos aí, guardar um dinheirinho, porque quem não é CLT não tem isso. Quando eu vim trabalhar aqui, todo mundo fazia plantão, numa clínica veterinária 24 horas. Então, assim, eu ganhava muito menos do que os clínicos, porque a gente faz o exame, o valor agregado é muito menor. Então, você tem que fazer uma quantia muito grande. Eles fazem cirurgia, atendimento, então a gente fica um pouco desanimado. Mas com o passar do tempo, vai vindo esse reconhecimento financeiro, porque não adianta a gente querer achar que é tudo lindo, maravilhoso, vou fazer medicina veterinária, viver de sonhos, viver de luz. Não. Sim. A gente precisa pensar no financeiro. Então, você tem que estar numa especialidade, numa profissão que te deixe realizado pessoalmente e financeiramente. Então, assim, por exemplo, a procura da microbiologia também é para me ajudar na parte financeira, agora que eu sou uma veterinária autônoma. Então, eu estou agregando mais um exame, mais uma especialidade dentro do meu laboratório. E quando for fazer esse curso de especialização, pensar, o que eu vou fazer? Porque esses cursos não são baratos, eles são caros, você vai investir dinheiro, tempo, você vai ter que viajar para outra cidade, na maioria das vezes. Muitas vezes. Por escolher uma especialidade que te dê retorno financeiro, porque tem algumas que dão menos ou não dão. Eu tenho uma amiga que já está trabalhando há 3, 4 anos como patologista e ela virou para mim e falou que ela ia fazer uma especialização em patologia clínica. E eu falei, mas por quê? Você tem noção que está gastando numa coisa que você já está aprendendo na sua rotina? Vá fazer uma especialização em citologia, então, em hematologia, uma coisa mais específica dentro da sua área. Então, tem que ter essa sacada também. E quando a gente entra na faculdade, a gente escolhe uma profissão muito cedo, sem vivência nenhuma, sem experiência nenhuma, e a gente não tem essa visão. Essa visão, ela vem com o tempo. Então, é bom as pessoas ouvirem isso. Dá um clique, porque precisa pensar no lado financeiro da coisa. Exatamente. Você tem que ter retorno para os seus investimentos. É investimento de tempo, de recurso financeiro, é uma troca que a gente faz, assim como o nosso trabalho. Por que é interessante você trabalhar em uma coisa que você ama e que te dá retorno financeiro? Porque você está trocando a sua vida por aquilo. O tempo que você está trabalhando, você não está vendo o sol nascer, você não está vendo a lua, você está envolvido naquele trabalho. Então tem que ser uma coisa que compense no final das contas. Eu trocar a minha vida por isso e tendo, lógico, um retorno financeiro para ser possível, né? Investir naquelas coisas que realmente eu tenho vontade, viagens, passeios, pagar as contas, é extremamente importante. E isso ajuda na sua realização pessoal, não só você fazer o que você gosta, mas se você fizer o que você gosta, chegar no fim do mês e você não tiver dinheiro para comprar um alfinete, você não vai ser feliz, não adianta. Então tem que tentar achar o meio termo para as duas coisas. E realmente procurar uma coisa que gosta. Porque trabalhar numa coisa, num lugar, às vezes também você, eu trabalho aqui, eu escolhi isso, eu achei que eu gostasse. Às vezes não é a área, às vezes é o lugar. Já me aconteceu. E ninguém é árvore, não tá feliz? Vai buscar mudança, gente. Vai procurar um outro lugar para ter certeza que realmente o problema é a área. Você tem essa possibilidade. Tem que buscar a felicidade financeira e pessoal. Corra atrás. É outra coisa que eu falo para quem estuda. Você tem férias? Você tinha férias, tá? Na sua faculdade?
O que são férias? Não existia Não férias. tem Não, vocês anos não que eu não têm ouço falar. Não é. Não tem Exato. que ter férias na faculdade. Tem que programar estágio nas férias. É onde vocês vão aprender, no estágio. E Camila, dentro de toda essa nossa conversa, né, a respeito de opções, direcionamentos, mudança de planos e etc., quais foram as renúncias, quais foram aquelas coisas das quais você precisou abrir mão ao longo desse seu período de formação? Na verdade, a formação é contínua, né? A gente está sempre se aprimorando, você agora está fazendo capacitação em microbiologia, então essa formação ela continua, mas dentro daquele período mais conturbado ali, acabou de se formar, pós-graduação, o que você teve que abrir mão, o que foi difícil para você em algum momento administrar, para você chegar nesse estágio em que você está hoje? A gente abre mão, acho que no começo, de muita coisa do lado financeiro. Eu lembro que no mestrado, no começo, a gente ficou sem dinheiro algum, até sair bolsa, aquele perrengue todo que a gente passa, vai ter bolsa, não vai ter bolsa, né? Então aí a gente se priva de muita coisa, do dinheiro mesmo, de passear, de comprar uma roupa. E aí quando você começa, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui em Ribeirão, na clínica que eu trabalhava, que era 24 horas, eu me privei muito da família mesmo, né? Não tinha final de semana, trabalhava à noite, vim morar numa cidade diferente da minha família, então ficava às vezes sem vê-los por um tempo. Eu fui mãe um pouco mais tarde, que eu tinha esse sonho de ser mãe, me casei um pouco mais tarde, porque a gente primeiro foca na profissão e depois que a gente vai pro pessoal. Então acho que varia muito de pessoa para pessoa, né? Depois, quando a minha filha nasceu, que eu trabalhava nesse regime CLT, eu trabalhava o dia todo, ela ficava 10 horas e meia na escola. Então, a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Agora que eu, por exemplo, eu vou ter uma rotina mais tranquila, vou ficar um pouco mais com a minha filha, mas eu abri mão de todo o conforto que a CLT me dava, toda a estabilidade, toda a segurança. Então, em algum ponto, a gente sempre perde. Você vai dar plantões, você vai ficar noite sem dormir, você vai ficar sem final de semana e trabalhar de segunda a segunda. Não tem como, nossa área é assim. O importante é essa compensação. A gente abre mão de coisas, mas sempre visando aquele objetivo lá na frente. Eu sei onde eu quero chegar. Então, eu vou ter que abrir mão de coisas desse trajeto, porque a vida é assim. A gente vai fazendo escolhas, mas sabendo onde a gente quer chegar. Sim. Tem que traçar uma rota, não pode ficar muito perdido. Sim, se você começa a abrir mão de muita coisa e tá eventualmente até caminhando, né? Mas não tá vendo muito objetivo lá na frente, realmente às vezes fica meio complicado. O começo ele é complicado. Eu várias vezes me perguntei, será que é isso mesmo? Hoje aqui eu tenho mais de 10 anos de formada, hoje eu olho para trás e falo, não, eu tô no caminho certo, tô feliz, tô agora nos meus projetos. Mas lá no começo, quando você abre mão de muita coisa, você se pergunta, nossa, será que é realmente? Por várias vezes a gente se pergunta, né? Tem que ter um pouco de perseverança. Sim. Né? E tem mais alguma sugestão que você gostaria de dar? Além de todas essas, né? Que a gente já veio conversando ao longo desse tempo, várias sugestões. Vários puxões de orelha, vá para estágio, não tenha férias. Exato, mas é interessante, porque eu acho que muitas vezes falta um pouco esse tipo de orientação, de direcionamento, de puxão de orelha mesmo. E os alunos em começo de curso, principalmente, eles ficam muito perdidos. Eu, quando entrei na faculdade, para mim, aquilo era uma extensão do tempo de colégio. Achei que era aquele mesmo ritmo, período de férias é período de descanso. E aí eu fui vendo que realmente a vida não era assim. Não. Da universidade para frente, a coisa muda bastante de figura. Então, a gente precisa, de fato, começar a ter esse direcionamento para saber, não, é realmente esse o trajeto, é por aqui mesmo, vamos lá. O que eu percebo é que a gente tem que escolher muito cedo. Por exemplo, a gente teria que escolher, eu penso, ter feito as minhas escolhas lá, com a cabeça que eu tenho hoje, seria tudo muito mais fácil. Por mais que tenha família que te oriente, às vezes não tem, às vezes tem. Então, precisa essa conversa com outros profissionais. Não é que a gente quer puxar tapete, quer acabar com o sonho de ninguém, mas a gente tem coisas que a gente precisa falar pela nossa vivência. Não é nem um mar de rosas. A gente tem que trabalhar, tem que correr atrás, e isso começa na universidade. E você tem que pensar o lado financeiro, tem que se programar, tem que ver o que vai te dar retorno. Tudo isso que, às vezes, quando o aluno entra, ele não tem essa maturidade. Então, às vezes fica perdido, às vezes desiste do curso, não consegue se achar. Então, às vezes, um empurrãozinho, vai aqui, vai por esse caminho, né? Que nem eu falei dos 3 caminhos. Então, a residência é o melhor.
opa, vou lá, vou fazer a residência. Acho que a gente deu bastante dicas interessantes aqui hoje, né? Com certeza. Para quem gosta do laboratório, é apaixonante. São poucas as pessoas que gostam, porque é uma coisa ali, um trabalho de formiguinha, você pipeta um negocinho aqui, né? Um negócio meio louco. Mas eu sou apaixonada. Então, se você gosta, vá procurar estágio, vai procurar orientação e vai estudar, porque precisa estudar, precisa de prática. Então, o estágio já é uma prática que você vai estar tendo já desde o começo. A gente não aprende só lá num curso de especialização. Se você se forma lá no 5º ano e decide, vou fazer patologia clínica, você vai ter que começar como se você estivesse lá na graduação. A formação, ela é contínua. A gente sempre precisa ir aprimorando, agregando, né, trazendo informações novas, trazendo novos conhecimentos e incrementando aquilo que a gente acha que já sabe. Isso, porque sempre tem mais a acrescentar. E você vai passando pelos lugares e vai pegando, né, conhecimento aqui. Acho que eu gosto disso aqui. A gente vai absorvendo isso também. Muito obrigada, Camila, pela sua contribuição, por essa troca de experiências, porque eu acho que ouvindo as histórias de outras pessoas, a gente consegue realmente ter uma ideia do que pode ser. Não é um passo a passo, faça dessa forma como esse profissional fez, que você vai chegar onde ele está. Muito pelo contrário, exatamente para a gente ver a diversidade de trajetórias que a gente tem, às vezes, dentro de uma mesma área. Eu que agradeço a oportunidade, espero que eu tenha contribuído aí para os alunos, agradeço muito. E, mais uma vez, parabenizo pela iniciativa. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!